Ele não tinha mais espaço em nenhum lugar, daí resolveu incorporar esse negócio aí do projeto nacional, se aproximou dos militares aí. Aí essa história, aproveitando um gancho que eu estava conversando com a Ive sobre esse debate sobre o Zanin, o que você acha desse debate sobre o Cristiano Zanin no STF? É um nome que ganhou respeito geral aí, até do Gilmar, que em certo momento usou a Lava Jato aí para fazer política. Né? Depois, aliás, aquele momento de emoção do Gilmar falando do papel do Zanin como advogado mostra a legitimidade do advogado corajoso, né? Agora, eu acho o Zanin um bom nome, tudo. Eu acho que essa questão, você colocou bem agora, essa questão por raça ou por sexo, tudo, o problema maior agora é o parâmetro básico tem que ser alguém com força suficiente para resistir a essas pressões. Né? Porque o que nós vimos aí de 2010 para cá, 2008 para cá, foi a imprensa usando duas ferramentas aí para cooptar ministro supremo. Né? Um, ameaça, e outra, adulação. Né? Adulação. A maneira. Você lembra o Joaquim Barbosa, era o menino pobre que salvou o Brasil, a Carmen Lúcia, a grande frasista, né? O Barroso, o cara da. Como é que chama aí? Ele usava um termo até. Eu acho que foi o primeiro a usar um termo lá. Hã? Ele é constitucionalista, né? E neoconstitucionalista, mas ele. Ele era o arauto da nova. Do iluminismo. Do iluminismo. É. Aliás, eu acho que a Ive, que estava dando entrevista para você agora, é meio parente dele, viu? Eu vou perguntar para ela. Eu já perguntei uma vez, porque a esposa dele tem o mesmo sobrenome, né? Ah, é? Não sei. O sobrenome eu acho que é artístico dela. Tá. Tem uma notícia aqui que vamos comentar. Coloca aí, por favor, Gui, essa do Haddad. São duas notícias correlatas. Você viu, né, que faliu um banco americano lá no Banco do Vale do Silício. Aí os bancos americanos perderam 100 bilhões de dólares. E aí o Haddad também tem dado umas entrevistas, falou que não acredita que vai chegar no Brasil. Vou ler aqui o título. Haddad diz que o Brasil tem gordura para reduzir taxas de juros que o resto do mundo não tem. Beleza. Agora bota aquela outra notícia, que é do Biden. Biden promete endurecer regras para evitar novas falências de bancos. Né? Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos garante que o sistema bancário do país é seguro. Aí está o comentário dele em função da falência do SVB, Silicon Valley. Volta ali rapidinho, Guilherme, deixa eu terminar de ler, por favor. Silicon Valley Bank, especializado no setor tecnológico. O dinheiro virá das taxas que os bancos pagam pelo seguro de depósito. Tá bom, Guilherme, tá bom. Nassif, como é que você interpreta essa nova onda de falência aí do setor bancário americano? Desde que você começou essa desregulação bancária, permanentemente, desregulação financeira, né, mais ampla ainda, permanentemente você tem crise. Você pega lá no final dos anos 80, o Japão pintava como grande concorrente dos Estados Unidos, entrou na bolha imobiliária de Nova York, aí entrou numa crise depois que nunca mais saiu. Né? Você teve a crise das empresas de tecnologia aí nos anos 2000, as crises cambiais da Rússia e do Brasil. Ou seja, e agora, com esse negócio aí das criptomoedas, virou um terreno. Eu estava vendo hoje aí, recebi uma propaganda aí do Nubank prometendo criar o mercado de criptomoedas dele. Ou seja, você tem uma desregulação completa, uma capacidade desse pessoal de criar uma moeda sem lastro e movimentos aí que um mero movimento de meio ponto na taxa de juros lá fora, lá já provoca todo esse terremoto. Né? Agora, em relação a esse negócio do Haddad, que o Brasil tem gordura que outros não têm, a gordura é essa taxa escandalosa do Banco Central de 13,75%. Né? Isso aí não tem nenhuma justificativa lógica. E o Haddad está conseguindo ganhar confiança do mercado e tudo, mas o processo de redução normal da taxa de juros
A gente tem no Banco Central um burocrata, ou no máximo um burocrata aí, mas podendo ser também um bolsonarista, né? Porque se usar, digamos, os sistemas convencionais de redução de taxa de juros, nós vamos sair de 13,75% e chegar no fim do ano com 12%. Isso não resolve nada. Se tem uma crise de liquidez vindo, um maremoto vindo aí, o sujeito tratando como se fosse um caixa de banco aí, sabe? É complicado esse quadro da economia brasileira, né? Tem outra notícia que eu queria um comentário seu para a gente conversar aqui sobre. O Lula vai. Daqui a pouco ele está indo para a China, né? Daqui a 2 semanas está na China. E ele vai chegar na China no momento em que a China está no auge do debate político mundial, porque eles o Xi Jinping acabou de se reeleger, né? Todo o Partido Comunista acabou de se reeleger, né? Votação de 2.600 a 0. É. Aí você tem uma notícia aqui que eu acho interessante, que é o seguinte, coloca aí na tela, essa da China, que o Xi Jinping vai conversar com o Zelensky. Entendeu? Coloca aí. Aí, ó. Xi Jinping visitará Putin na próxima semana e uma conversa com o Zelensky deve acontecer em seguida. E aí, a expectativa, né, é que a China ela coloque fim a essa guerra. A China fez algumas declarações muito fortes na CIF, muito fortes nas últimas semanas, inclusive agora nesse congresso aí de 2 sessões, né, que eles chamam, muito forte contra os Estados Unidos, né, e tentando pôr fim na guerra, né. A China, evidentemente, é um prejuízo muito grande para ela essa guerra também, né. Essa guerra é uma loucura do começo ao fim, né. Isso aí foi uma atuação do Departamento de Estado americano desde lá de trás. Porque eu peguei as publicações, inclusive dos Estados Unidos mesmo, do período, e da Ucrânia, 2013, 2014, foi um processo idêntico ao que aconteceu no Brasil. Primeiro você cria uma ultradireita aí com redes sociais e tudo, violentíssima. Essa ultradireita derruba o presidente eleito da Ucrânia, que era pró-Rússia, e ele falou, eu não renunciei nem nada, eu saí do país porque eu estava ameaçado de morte. Daí você cria um presidente fantoche, que nem o Temer aqui, que vai até 2018, enquanto você prepara um presidente aí usando as redes sociais, no caso lá, usando a rede de televisão do maior magnata lá, ucraniano, que criou o Zelensky. Quando você pega os dados da insuspeitíssima Forbes, o Zelensky entrega praticamente o país ao Departamento de Justiça americano, por exemplo. Nomeação de juiz tinha que passar pelo Departamento de Justiça americano. E mesmo assim, até a guerra, ele faz um governo corrupto, que ele coloca amigos pessoais em áreas estratégicas aí perseguindo adversários. Daí, com essa ameaça, em 2014, teve aquele acordo, suposto acordo aí com a Rússia, que foi feito para dar tempo para a Ucrânia se fortalecer, e daí os Estados Unidos descobrem o caminho que é enfraquecer a Rússia e, por consequência, a China, usando a carne humana da Ucrânia, né? Que é uma coisa maluca, né? Você fortalece a indústria de arma nos Estados Unidos, mas já está custando caro demais. A Ucrânia é arrasada, a Rússia paga uma conta também aí, que é menos do que o pessoal achava, e você fica à beira de uma guerra nuclear mundial. Uma loucura. Agora, você vê como que os países deram apoio a essa loucura, porque com esse negócio de rede social, você desarticulou o sistema de informação em todo lado. Com o fracasso do neoliberalismo em 2008, você enfraqueceu os governos nacionais. E daí surge uma guerra, é a hora de o pessoal tentar se reaproximar dos seus eleitores, aproveitando o impacto daquelas primeiras imagens e colocando o seu país em guerra. E daí, lá na frente, a guerra sai da cobertura diária e vem a conta. Preço de energia, preço de alimento, inflação mundial, gastos com defesa. Ih, rapaz. Mas sabe que eu não sei se você reparou, Nassif, a guerra na Ucrânia, o que me choca sempre é quando você tem uma situação como essa, com uma guerra, né, na Ucrânia, como que a mídia
ocidental, ela se alinha de forma uníssona, né? Todo mundo do mesmo lado, qualquer tipo de contestação é abafada, não tem contestação. Você não lê uma contestação à guerra no New York Times. Um jornal democrático, mas quando chega uma situação dessa, uma situação que pode causar o fim do planeta, o fim da humanidade, todo aquele papo de ecossistema, de vamos salvar a humanidade, eles esquecem isso. A loucura bélica. Né? Eu entrevistei o Glenn Greenwald aí, que ele disse que qualquer informação que colocasse em dúvida as causas da guerra e tudo, aí o cara era visto como antipatriota. Agora, o que enche o saco, Miguel, é você ver no começo aqui as redes de cabo aí, os comentaristas de televisão aqui, tratando o Zelensky como o herói nacional, criticando o Itamaraty. Foi o único gesto de bom senso no governo Bolsonaro, foi o Itamaraty, lá naquela Assembleia da ONU, condenando a Rússia, mas dizendo que a única saída era diplomática. Mas era um negócio tão óbvio. Você não coloca uma potência nuclear, você não dá na sinuca, porque no limite ela explode bomba. Exato, até porque as pessoas não têm imaginação, né, Nassif? O Putin pode ter muito poder, pode ser uma pessoa com muito poder, só que é evidente que tem um establishment militar lá na Rússia, claro. Um establishment cercando ele, né? E que se a qualquer momento dá um golpe no Putin, entra um cara completamente alucinado que ia jogar bomba atômica no resto do mundo, por exemplo. Né? Então tem que ter muita responsabilidade. Eu fico chocado com a imprensa ocidental, né, que só defende mandar arma. Agora, tem um fator que é estranho, que é o seguinte, que é a imprensa ocidental progressista, né, alguns partidos progressistas, eles são mais pró-guerra do que a direita. Inacreditável. É impossível hoje você criticar o Putin e criticar o Zelensky ao mesmo tempo. Você tem que criticar só o Zelensky, porque... Senão você é um vendido. Se você não... Eu lembro que quando começou a guerra, foi um esforço que eu fiz, que muita gente fez. Não, cara, vamos manter uma posição de independência, criticar os dois pela paz. Mas, enfim, né? Tem outro assunto aqui que eu queria trazer, que é uma notícia chata, né, de agora, né? Mas só para a gente trazer aqui uma novidade, a Marina Silva foi internada em Brasília, suspeita de malária. Tomara que ela se recupere. Né? A Marina, ela é uma política muito importante. E ela deu passou por uma reviravolta impressionante, né? Como é que você analisa a história da Marina? Agora, você sabe que a vacina é gozada, né? O Brasil, a vacina contra a malária foi desenvolvida por 2 cientistas brasileiros que foram exilados em 64, foram para os Estados Unidos, de uma família judia aí, excepcional, que deu grandes físicos também. E é gozado, né? Até hoje ela não ter tido não ter tomado a vacina contra a malária, né? Mas é porque ela já tem malária. Eu acho que é porque ela já tem malária. Sim. Tem malária crônica. Que sem malária, dúvida, se não me engano, desculpa a ignorância se eu falar uma besteira aqui, não vou nem falar nada, porque não se deve falar besteira nessas coisas. Mas eu acho que malária não tem cura. Malária. Você tem vacina para não pegar. Mas se você pegar, não tem cura. Você trata a vida inteira, né? Não é isso? Você tem razão, porque o período dela de contato aí com, digamos, a natureza e tudo, foi um período bem lá atrás, né? Bem lá atrás, antes de vir para São Paulo, né? Então é isso aí, tomara que ela se recupere. Tem outro assunto que eu queria também perguntar a sua opinião, que é isso aqui. Um personagem que tem dado o que falar é o Aldo Rebelo. Né? Aí ele publicou um vídeo agora que ninguém entendeu, né? Que é um vídeo completamente maluco, com musiquinha americana, nacionalista, Mas como é que você interpreta o Aldo Rebelo? Qual é o público que ele quer atingir? Como é que você interpreta a figura dele? O Aldo, lá atrás, ele quis virar o Dugin brasileiro. O Dugin é aquele filósofo da direita russa lá. E ele começou a boicotar o governo Dilma enquanto era ministro. Um ato de deslealdade que eu nunca vi coisa igual. E a Dilma não percebeu. Em 2 momentos ele cometeu essa deslealdade.
A primeira, quando ele devia fazer a mediação, lá, discutir aquele estatuto do meio ambiente, tinha que fazer a mediação entre a parte rural e os ambientalistas, que ele jogou direto com a parte rural. Direto. Eu fui dar uma palestra uma vez em Campinas, até para uma empresa multinacional do setor agrícola aí. E na volta eles me trouxeram para São Paulo e veio uma advogada dos ruralistas, tratando o Aldo Rebelo como coisa nossa. Ele que indicou a gente para a gente se aproximar da Veja e tudo. E o segundo ponto foi na Copa do Mundo, em que ele boicotou. Ali foi a primeira grande batalha de desinformação, de informação que o governo perdeu. Apesar de ter sido uma Copa muito bem organizada. Ela foi ruim do campo para dentro. E ali ele boicotou totalmente. Ô Miguel, eu pedi uma vez, ele deu uma entrevista para a Roda Viva, que foi um vexame. Daí eu estava na TV Brasil, a produção convidou ele para uma entrevista, não podia, não tinha agenda. Daí peço para indicar alguém, não tinha agenda. Daí eu falei, não lembro se com a Miriam Belchior, aí eu falei, gente, que cabimento, não tem cabimento um negócio desse. Daí ela indicou o secretário executivo, que era o Luiz Fernando, que deu uma aula. Quem assistiu o programa sabia que, do ponto de vista de organização, seria muito bem organizada a Copa, né? Ou seja, ele já jogava lá, e depois disso virou um horror, né? É um cara que é a favor do Boba Gato, é contra qualquer forma, é contra terras indígenas, é contra qualquer forma de assentamento, sabe? A volta ele não tinha mais espaço em nenhum lugar, daí resolveu incorporar esse negócio aí do projeto nacional, se aproximou dos militares aí de uma forma, aproveitando o tempo dele de ministro da Defesa lá, se aproximou. Eu acho tem duas pessoas que eu acho um horror, e digo publicamente aqui, viu? Um é ele e o outro é o Roberto Freire, viu? Não dá, não. E agora com aquele chapéuzinho para tentar dar uma de ruralista raiz, aí vai tomar banho, rapaz. E também acho que o Aldo Rebelo se perdeu completamente. Eu acho também que ele é deslumbrado. Sabe o que me parece, Nassif? Uma pessoa deslumbrada, inclusive com conhecimento, né? Sim. Ele acha que sabe tudo. Isso. Isso aí é um grande pecado, você achar que sabe tudo, né? Agora, por exemplo, ontem ele publicou lá um print de um livro, né? A capa do livro que 2 americanos escreveram sobre a Amazônia. Só que ele acha que só porque ele leu um livro, que ele acha que existe 1000 livros sobre a Amazônia, 1000 pontos de vista, 1000 abordagens, né? Ele me parece o tipo da pessoa que ele lê um livro, ele acredita naquele livro que ele leu, ele é deslumbrado com conhecimento. E ele achou que, pegando o discurso do Dugin, ele seria um condutor dos povos aqui. Aproveitou que o Ciro Gomes também estava completamente sem discurso aí, tentou jogar no Ciro. O Ciro foi um pouco na conversa dele também. Se juntou com militares aí, esses militares aqueles que montaram aquele Projeto Brasil lá, que era um liberalismo controlado pelos militares, né? Não, eu não gosto dele, não. E falar no Ciro, né? O Ciro está calado, né? Silêncio sepulcral, né? Quem falou? O Ciro Gomes está calado. Sim. Silêncio sepulcral, não dá um pio, né? Perdeu totalmente. Olha, rapaz, ele poderia ter sido um grande quadro, mas não adianta. O ego dele lá é uma. Não adianta. E o Ciro, ele tem eu conheço bem o Ciro desde lá atrás. Lá no governo Collor, quando eu conheci o Ciro a primeira vez, no café da manhã, ele descendo o cacete no Mário Covas, porque impediu que 2 grandes brasileiros virassem ministro do Collor, que era o Serra e o Fernando Henrique. Depois do Plano Real, ele se tornou o mais ortodoxo dos ministros aí. Quem falasse contra aquela política cambial suicida era inimigo da pátria. Depois virou desenvolvimentista, pegou o pessoal lá da GV, do Brescia, virou um desenvolvimentista. E depois estava virando um duguinista, né? Ele pega a bandeira do momento e manda bala, né? O irmão dele outro dia fez uma crítica pesada a ele, né? O Cid Gomes falou que ele colocou o fígado antes da cabeça, né? Fez política com o fígado.